Afinal, como foi o fim da vida de Ezio Auditore? Essa resposta a gente encontra no curta de animação Assassin's Creed Embers e é da história dele que eu vou falar hoje. Fala, Irmandade, eu sou o Léo, sejam bem-vindos ao Animus Brasil, a sua enciclopédia de Assassin's Creed. E como eu falei no início desse vídeo, hoje eu tô aqui para contar um pouco da história de Assassin's Creed Embers, tá? Esse curta de animação que trouxe aí o fim da história do Ezio, tá? Então, antes de começar esse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, bora pro vídeo. Então, Assassin's Creed Embers, ele foi lançado ali em novembro de 2011. E como eu falei, né, ele conta a história do Ezio depois dos eventos de Revelations, então mais precisamente ali no ano de 1524. E nesse ponto da história, né, o Ezio já tá junto com a Sofia Sartor, né, que é aquela mulher que ele conheceu em Revelations, e eles foram viver numa área mais rural ali de Toscana, e ele também teve 2 filhos, tá? O Marcello e a Flávia. E aí um dia ele tava tomando ali conta da filha dele, né, que tava ali fora e tal, e aí ele vê ela conversando com uma pessoa encapuzada. Então ele vai lá com medo, né? Afinal, né, tem todo um passado aí. Ele vai lá com medo confrontar a pessoa e ele vê que essa pessoa tem o símbolo da Irmandade, né? E essa pessoa era nada mais nada menos do que a Shao Jun, que é aquela protagonista de Assassin's Creed Chronicles China. E ela queria a ajuda do Ezio, né, para restaurar a ordem dela e também para ajudar a salvar o país dela, né, a China. E como eu falei, como o Ezio estava aposentado dessa vida de assassino, né, ele se aposentou, foi morar lá pro interior, né, para essa área rural de Toscana, ele não queria saber de nada disso, então ele mandou ela ir embora, não, vai embora, não tô fazendo mais isso, tô aqui tranquilo vivendo minha velhice. Mas aí a Sofia, né, falou, pô, a menina veio lá do outro lado do mundo até aqui e tal, né, fez uma viagem longa e ofereceu que ela ficasse ali na casa. É o que ela aceitou, né? Então ela dormiu ali, né? A Shao Jun ficou na casa do Ezio. Só que aí um dia ela meio que andando pela casa e tal, ela viu uma porta aberta, ela entrou e ela começou a ler os papéis que o Ezio estava escrevendo no escritório dele, né? Só que ele pegou ela no flagra. E aí ele, né, botou ela pra catar, mandou ela catar coquinho, falou pra ela ir embora, que ela tinha que sair da Itália definitivamente. E ela disse, tipo assim, eu não fiz por mal, a porta estava aberta, né, eu só quero, né, que você me ajude a restaurar a minha ordem e tal. E aí ele explica pra ela, olha, eu tenho a minha família aqui, eu não quero me envolver nessas coisas mais, né, eu tenho medo por eles, né, porque assim, você cria inimigos, né, então... ele estava com medo pela família dele, né? Assim, com uma certa razão. E aí, por isso que ele não queria ajudar. Então, ele explicou isso pra ela. E aí, né, nessa conversa, ele falou, vamos lá comigo em Florença, né? Ele tinha umas coisas pra fazer lá em Florença. Então, ele foi com ela pra Florença. Aí ele fez algumas coisas lá e depois ele levou ela ali no Palácio della Signoria, que é o local onde a família dele morreu. E aí, ele contou essa história pra ela, né? Se abriu, né? Contando um pouco do passado dele. Falou que, olha, aqui, né, há muitos anos atrás, eu vi toda a minha família, né? Quase toda a minha família morrer, então ele contou um pouco ali do passado dele. E aí ele falou também sobre a importância do amor, né, na ordem dos assassinos, né, e ela falou que se ela pudesse apoiar aquilo que trazia inspiração, né, pro povo dela, que ela teria êxito. E aí eles iam voltar, só que no meio do caminho eles foram atacados por um cara ali, mascarado com uma espada. E aí a Shao Jun foi, né, lutou, né, contra ele, e eles tiveram esse, depois eles fugiram, porque estavam vindo outras pessoas armadas. E aí a Shao Jun falou um pouco da história dela, né, falou que o plano não era nem ela encontrar o Ezio, né, que era o mentor dela que iria encontrar com ele. Só que ele foi morto por esses mesmos caras que perseguiram ele ali, né, nessa saída de Florença, né, ele foi morto por esses mesmos caras. E aí ela teve, enfim, aí ela teve que fugir e ela continuou nessa tarefa de encontrar o Ezio. E ela falou que esses caras eram homens do imperador Jiajin, não sei se pronuncia assim, tá, gente? Mas assim, desse imperador que queria recapturar ela e levar de volta ali pra China, né, pelos atos dela lá no país. E aí quando ele chega em casa, ele fala, olha, Sofia, pega aí as crianças, né, e vai pra casa do Maquiavel, porque ele tava com medo realmente, né, agora que ele foi atacado, ele tava com medo pela família dele, então ele mandou eles vazarem. E aí depois ele contou pra Shao Jun como ele recuperou, né, a ordem, restaurou a ordem em Roma e em Constantinopla. E aí, né, como ele previu, obviamente, soldados apareceram lá, né, e atacaram a casa dele de noite.
E aí ele e a Xiaojun lutaram contra esses invasores e conseguiram, assim, eventualmente derrotar todo mundo. E aí no dia seguinte, né, ela se despediu dele, né, ela já ia embora e tal. Ela se despediu do Ezio, agradeceu por todas as instruções que ele deu pra ela. E aí ele deu uma caixinha pra ela e falou que era pra ela abrir só em algum momento, quando ela estivesse assim, sem rumo, sem saber o que fazer, tá? Só num momento de desespero. E aí um tempo se passa, né? Ele termina o que ele ficava escrevendo lá na sala de estudos dele. E aí a Sofia vai falar que ia em Florença e tal com a Flávia e ele acompanha elas, né? E aí elas vão pra lá, né? Tipo, como se fosse uma feira, assim, né? Elas estão lá fazendo as compras, o Ezio senta num banquinho pra descansar. E aí um cara, né? Um jovem, senta do lado dele e começa meio que a puxar assunto e meio a reclamar das mulheres de Florença, né? Fala que a mulher de outro lugar é melhor e tal, né? Num tom meio assim, estranho. E aí o Ezio meio que dá uma reprimida nele, né? Por causa desse jeito dele que ele tá falando. E aí no final esse cara olha pra ele, né? Fala pro Ezio ter coragem e que é pra ele descansar. E aí ele vai, levanta e vai embora. E nisso o Ezio olha pra Sofia e pra Flávia, né? E ele morre ali, dá um sorriso e morre ali naquele banquinho, né? Aí mostra a Sofia e a Flávia olhando assim, né? Com uma cara meio desesperada, né? E aí ele morre ali naquele banquinho em Florença aos 65 anos. E aí na sala dele tinha uma carta, né? Endereçada a Sofia. Quando eu era jovem, eu tinha liberdade, mas não havia. Eu tinha tempo, mas não sabia. E eu tinha amor, mas não sentia. Muitas décadas passariam até que eu compreendesse o seu significado. E agora, no crepúsculo da minha vida, esta compreensão se transformou em contentamento. Amor, liberdade e tempo, antes tão descartáveis, são os motivos que me fazem seguir em frente. O amor, especialmente, minha querida, por ti, por nossos filhos, por nossos irmãos e irmãs, e pelo vasto e maravilhoso mundo que nos deu a vida, que nos mantém supondo. Eterno afeto por ti, Sofia, para sempre teu, Ezio Auditore. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, contando um pouco da história de Assassin's Creed Embers e essa animação que você encontra aí dublado, tá? Então não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E deixa nos comentários, né, se vocês já assistiram Assassin's Creed Embers, se vocês sabiam dessa animação, se conheciam aí o fim da história do Ezio, como ele morreu, tá? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!